Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. A proposta de substitutivo ao projeto de lei do Senado sobre a distribuição dos royalties do petróleo, de autoria do deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, não agradou aos deputados representantes dos estados produtores, especialmente do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que não admitem modificação das regras para contratos já licitados. Para falar do assunto polêmico, convidamos os deputados Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, e Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. Deputado Alessandro Molon, é verdade que os deputados do Rio e do Espírito Santo não gostaram dos termos do parecer do deputado Zaratini, Carlos Zaratini. Por quê? Quais são as causas do desagrado? Bom, sobretudo porque o relatório do deputado Zaratini desrespeita um princípio que nós defendemos com unhas e dentes, que é o princípio do respeito aos atos jurídicos perfeitos, aos contratos em vigor, aos campos já licitados. E, infelizmente, o relatório do deputado Zaratini vai mexer na distribuição dos royalties referentes aos campos já licitados. É verdade que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não são partes nos contratos de exploração desses campos, mas são beneficiários diretos e os recursos oriundos da exploração do petróleo desses campos, de royalties e participações especiais, são direitos originários dos estados produtores. Gostem os estados não produtores disso ou não. Portanto, nós, em defesa da segurança jurídica, em defesa dos princípios basilares da Constituição brasileira, não concordamos que se mexa naquilo que já foi licitado. Em relação aos campos futuros, nós aceitamos os termos do relatório do deputado Zaratini. Ou seja, se aquela divisão que o deputado propõe, aqueles percentuais, se aplicarem aos próximos campos a serem licitados, isso tem a nossa concordância. Nós abrimos mão de qualquer reivindicação percentual, de qualquer item daqueles. Nos abstemos de fazer essa reivindicação em prol do Brasil, da divisão desses recursos entre todos os brasileiros, mas desde que se respeite esse princípio fundamental, que é o princípio da segurança jurídica. Se for assim, nós concordamos e vamos votar a favor, desde que isso se aplique apenas àquilo que não foi licitado. O que não foi licitado e já foi descoberto, hoje, representa um percentual inferior à metade dos campos de petróleo. É verdade. Mas isso daquilo que já foi descoberto. A cada dia a Petrobras ou outras empresas fazem descobertas novas. A cada dia novos campos sendo apontados. O Brasil ainda vai descobrir muito petróleo. Portanto, também não é justo dizer que os estados produtores abrem mão de uma migalha. Não é verdade. Nós estamos abrindo mão de todos os campos que serão licitados no futuro do país. Quem é que pode dizer que isso é pouco? Deputado Marcelo Castro, o senhor que representa os estados não produtores, como é que o senhor vê o parecer do deputado Carlos Zaratini? Como é que o senhor aprecia essa posição do deputado Alessandro Molon, em nome dos estados produtores? Tarcísio, eu fui autor da emenda que gerou todo esse debate. Fui eu, o Ibsen Pinheiro, né, e Humberto Souto aqui de Minas Gerais. Os dois não voltaram, né, para a Câmara e eu estou aqui sozinho, dos três, né? E a nossa emenda, ela se baseia na Constituição Federal. É uma coisa simples que qualquer criança que lê depreende o fundamento da nossa proposta. O artigo 20 da Constituição Federal diz assim: são bens da União. 2 pontos. Aí vem os que lhe pertencem, as margens de rios. Aí o inciso 5 diz assim: os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. O 6,
o mar territorial. Ou seja, a Constituição Federal, que é a lei maior do país, diz que os recursos naturais da plataforma continental, do mar territorial, da zona econômica exclusiva são bens da União. Então, qual é a concepção que a gente tem? Quando uma empresa petrolífera, suponhamos a Petrobras, vai no Rio Grande do Norte, no município de Mossoró, perfura um poço e extrai petróleo, a gente diz, Mossoró é produtor de petróleo. O Rio Grande do Norte é produtor de petróleo. Quando outra empresa petrolífera vai em Coari, no Amazonas, e perfura um poço de petróleo, extrai petróleo, gás natural, a gente diz Coari é produtor de petróleo, o Amazonas é produtor de petróleo. Quando a Petrobras ou outra empresa petrolífera qualquer, a Chevron, a Shell, seja lá qual for, vai lá no meio do mar, no oceano, e perfura um poço de petróleo e extrai petróleo. Quem é o produtor de petróleo aí? Pela Constituição, o mar é da União. O produtor de petróleo, neste caso, é a União. E de quem é a União? Coisa simples, elementar. É de todos os 190 milhões de brasileiros. E não de dos 27 estados. Dos 27 estados. Que compõem a União. Dos 5.565 dos 5.565 municípios que compõem o país e dos 190 milhões de brasileiros. E não de uma pequena parcela, ou de uma parcela de brasileiros que, por mais tradição e mais respeito que a gente tenha, mereça esse privilégio. Então, para que a população brasileira e a carioca perceba o tamanho da injustiça que se está fazendo com os demais estados brasileiros, porque o que se poderia argumentar a favor do Rio de Janeiro? Não, o Rio de Janeiro tem o direito. Direito por quê? O Rio de Janeiro não produz uma gota de petróleo. Uma gota de petróleo não é produzida no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos, a nossa emenda, a nossa proposta, é compartilhar com todos os estados e municípios brasileiros o petróleo extraído do mar. Por que o extraído do mar? Porque o mar é da União. O petróleo que é produzido no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Sergipe, em Alagoas, no Amazonas, não é objeto da nossa proposta. Por quê? Ele é produzido em terra. Ali o Estado é produtor. Então, quando você extrai petróleo do Rio Grande do Norte, ele é produtor. E nós entendemos que aquele que é produtor tem uma participação especial. Tudo bem, embora o subsolo seja da União e todos devam compartilhar disso também. Mas no caso do mar, não há nenhuma razão para se dizer, porque está extraindo no mar, que esse ou aquele estado seja beneficiário, mais do que os outros. Essa é a concepção que nós temos. Então, para a população entender o tanto que isso é injusto... A Constituição fala também na costa. Fala. E o Rio de Janeiro está na costa. Pronto. Esse é que é o problema, Tarcísio, se você me permite. O deputado só concluir aqui. Pois não. Olha esse mapa aqui. Eu quero que a televisão foque bem isso aqui. Isso aqui são os royalties que foram divididos pelo Brasil, que vêm sendo divididos pelo Brasil. Essa área aqui maior é o Rio de Janeiro. Observe a injustiça disso aqui. Olha a iniquidade que é isso. O Rio de Janeiro fica com 65% dos royalties do Brasil e o resto dos estados brasileiros e dos municípios brasileiros ficam apenas aqui com 30 e poucos, 35%. Da participação especial... Depois o senhor volta para o assunto. Só concluindo aqui. Mas ele tem que... Não, tem que haver um rodízio. Claro, só para concluir aqui. Da participação especial, que é um valor superior aos royalties, o Rio de Janeiro fica com todo esse roxo aqui. Fica com 95%. Só 5% são distribuídos por demais estados do Brasil. Será que alguma pessoa de bom senso, de responsabilidade, de senso federativo, acha que uma situação dessa pode perdurar? Pelo amor de Deus. Deputado Alessandro Molon, o senhor tem a palavra.
o deputado Marcelo Castro, com todo respeito, na minha opinião, comete algumas impropriedades nessa defesa. Eu vou dizer quais. A primeira delas, ele distingue o subsolo em terra do subsolo na costa. E ele mesmo acabou dizendo depois que o subsolo também é da União. Então dizer que quando se produz alguma coisa em Mossoró, isso é produzido por Mossoró, mas na costa do Rio de Janeiro, isso não é do Rio de Janeiro, não tem nenhum fundamento constitucional. Segundo ponto, quando ele diz se a Petrobras acha petróleo no meio do mar, isso é da União, ele tem razão em dois aspectos. Primeiro, se fosse de fato no meio do mar, entre o Brasil e a África, mais ou menos no meio do caminho. Ali, de fato, não seria na costa do Rio de Janeiro. Mas não é isso, não é disso que se trata. Nós estamos falando na costa dos estados. A 300 quilômetros. Terceiro ponto, não importa, 300 quilômetros, se é considerado costa do Rio de Janeiro, é costa do Rio de Janeiro. Terceiro ponto, mais do que isso, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, não reivindicam o petróleo. Nós não estamos querendo licitar os campos de petróleo. O Rio de Janeiro fazer a licitação. Ninguém está dizendo que o petróleo é do Rio de Janeiro. Mas o pagamento de royalties é uma indenização aos estados e aos municípios, principalmente, por isso a diferença na distribuição. Pelos danos que possam causar ao meio ambiente. E os danos que se causam na própria infraestrutura urbana. Basta ir a Macaé para ver o que virou Macaé com a presença da Petrobras lá. A quantidade de gente que foi morar lá, a quantidade de ruas que tiveram que ser construídas, a quantidade de redes de esgoto, a quantidade de hospitais, de escolas, de iluminação, de segurança, tudo isso em função da cadeia do petróleo. As pessoas vão morar lá e o município tem que arcar com os custos do que isso representa. Essa é a ideia. E também para os acidentes, que têm sido tão constantes, como nós temos visto. E Macaé cresceu muito. Cresceu muito e hoje passa uma situação muito difícil. Então o petróleo faz um ainda... bem ou faz um mal? Depende. Há a maldição do petróleo. Basta o senhor olhar para os Emirados Árabes. O senhor vai ver que nem sempre o fato de existir petróleo é uma garantia de desenvolvimento urbano e social. E, por fim, me espanta que o deputado Marcelo Castro defenda a justiça quando um piauiense, por exemplo, recebe muito mais repasse da União do que um carioca, do que um gaúcho, do que um morador do Distrito Federal. Porque se a lógica fosse essa, o petróleo é de todos, eles deveriam propor distribuir essa riqueza em função da população, para que cada estado receba com o número de habitantes que tem, já que é dos brasileiros essa riqueza, mas não. O Piauí e a Bahia não querem que isso seja distribuído de acordo com o fundo de participação dos estados, que é injusto e é inconstitucional, foi declarado pelo Supremo como tal. Então isso mostra, Tarcísio, que não é bem assim. Por fim, no gráfico, surpreendentemente, o deputado suprimiu a parte da União. Nesse gráfico não aparece a parte da União. Nós estamos falando só dos estados. Não, mas o senhor disse que os royalties ali, aquilo tudo é do Rio de Janeiro e o resto é dos outros. Não é bem assim. Dos royalties dos excluída estados. Toda a parte da União, que é muito grande, Tarcísio. Então aquele gráfico, ele não mostra toda a verdade. Se fosse para mostrar toda a verdade, estaria ali também a parte da União, que é dividida, no fundo, por todos os brasileiros, já que esse recurso é nosso. O que nós estamos defendendo? A União tem a parte do leão, né? Tem uma parte dos royalties e da participação especial. Além da parte dos impostos que incidem sobre a cadeia do petróleo, a União recebe parte dos royalties e parte da participação especial, parte muito importante. E isso não aparece no gráfico, nos dois gráficos que ele apresentou, lamentavelmente. Então, a gente vê que esse debate... Não tem porquê, lamentavelmente, não é bem assim. Ô Molon. Eu não estou escondendo nada. Eu estou falando... Está, então? Eu estou falando dos royalties que vão para os estados. Eu não estou falando dos royalties que vão para a União. Mas cadê a parte da União? Mas para quê? Eu não estou tratando da União. Não, eu estou falando dos royalties que vão para os estados brasileiros. O senhor falou que é um bem de todos. Claro. Se é um bem de todos e tem uma parte que vai para a União, o senhor deveria ter colocado. Eu não estou com esse gráfico aqui. Eu estou trazendo o gráfico dos royalties que são distribuídos para os estados brasileiros, mostrando a iniquidade. Toda a parte da União, percebe? Não estou excluindo nada de União, rapaz. A União não está em questão. Do gráfico, infelizmente, está excluído. Pronto, pois eu vou lhe dizer. O ano passado, o Brasil arrecadou 25,6 bilhões de royalties do petróleo. O estado do Rio de Janeiro ficou com 10,7 bilhões. Menos da metade, como se vê. O estado do Espírito Santo com 1,8 bilhões. Só isso daí representa a metade dos royalties brasileiros, está em 2 estados. O município de Campos, Tarcísio, um município sozinho de Campos,
recebeu o ano passado 1,2 bilhão. Olha que 1 bilhão é dinheiro. Campos fica bem na área estratégica dos campos. Exatamente. Pronto. Esse é que é o ponto. Né? Você sabe quanto foi dos royalties para todos os estados e todos os municípios brasileiros? Para os 25 estados e para os 5.500 e tantos municípios brasileiros, tirando o do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, 1 bilhão. Quer dizer, um município sozinho de Campos recebeu mais recursos do petróleo do que todos os estados brasileiros juntos e todos os municípios brasileiros juntos. E sabe qual foi a proposta que nós fizemos para entendimento com eles? E eles não aceitaram? Está bem aqui escrito. Proposta para acordo, deputado Marcelo Castro. Preservar os recursos que eles estão recebendo atualmente. Nós propusemos aprovar uma lei que o Rio de Janeiro não perderia um centavo e o que o Rio de Janeiro recebeu em 2011, que foram 10 bilhões e 700 milhões, nós garantiríamos na lei que eles ficariam recebendo esses 10 bilhões e 700 milhões para todo o sempre. É verdade. Eles propuseram isso e nós não aceitamos. Isso equivaleria... Então não aceitaram e não aceitaram nenhuma proposta. Não, nenhuma não. Nós fizemos Qual várias. Qual é a proposta que eles aceitam? Várias. Nós aceitamos essa do deputado Zaratini. Só um instante aqui. Só que desde que não se aplique para o passado. Nós queremos que se aplique para os próximos campos licitados. Não tem nada de passado nem de futuro. Não, o Rio de Janeiro recebeu... Esse é o ponto. O Rio de Janeiro recebeu 10,7 bilhões. E nós propusemos, está aqui na lei. Está aqui a lei desse tamanho aqui que eu propus. Garantindo ao Rio de Janeiro continuar recebendo todos os anos, daqui para frente, independente do petróleo subir ou baixar, 10 bilhões e 700 milhões de reais. Quem faz uma proposta dessa... Mas estavelmente. Se houver aumento da produção, continua a mesma. Claro, ou seja, Tarcísio, porque os outros só receberiam o aumento da produção. Tarcísio, ou seja, em 2022, quando estiver tudo funcionando plenamente, o Estado do Brasil, por essa divisão aqui, que mais vai receber recursos seria o Estado da Bahia. 3 bilhões e 200 milhões. E o Rio de Janeiro já estava recebendo há anos, há décadas, 10 bilhões. Ou seja, Tarcísio, se a pessoa achar isso pouco... Em síntese, é a mesma coisa que propor para você congelar o seu salário para sempre. E querer que você aceite isso. Porque a economia vai crescer, agora, o Brasil vai produzir mais petróleo. Então, se hoje o Brasil produz 26 bilhões de royalties e o Rio recebe 10, quando produzir 30, o Rio continua recebendo 10. Quando produzir 40, continua recebendo 50, 60. Quando produzir 100 bi de royalties, o Rio vai continuar recebendo 10. E ele quer que nós achemos isso uma boa proposta. Agora, o senhor deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. É o seguinte, os estados não produtores são a maioria. Se essa questão for colocada no plenário do Congresso, claro que eles vão ganhar. Perfeito. Nesse caso, então, os senhores vão ao Supremo? Antes de responder essa pergunta, Tarcísio, eu ontem disse para o deputado Marcelo Castro e para os demais representantes dos estados não produtores que toda a maioria é eventual. As maiorias se formam em função dos debates que ocorrem na casa. Então, de fato, se essa proposta for a voto, eles vão ter maioria e vão nos massacrar. E nós iremos ao Supremo. Mas antes disso, quando a proposta for a voto, eu vou apresentar uma emenda dizendo que está bem, se vai ser tudo redividido, tudo tem que ser redividido com base na população de cada estado e município. E aí o deputado Marcelo Castro vai votar contra. Só que aí eu vou construir maioria. Sabe por quê, Tarcísio? Porque vai ter 281 deputados a favor dessa minha proposta. São os deputados dos estados que são prejudicados com a regra de distribuição do FPE. E ele vai ficar com 232 deputados. Aí eu vou fazer maioria e ele vai ser massacrado. Então vamos ver quem é que sabe jogar com esse jogo da maioria. Se os estados não produtores vão levar essa regra da maioria até o fim, ou se eles vão ser vítimas disso, porque nós vamos mudar a regra do FPE também. Hoje, um acreano recebe muito mais do que alguém que mora no estado do Rio de Janeiro. Um piauiense recebe muito mais do que alguém que mora no Rio de Janeiro. Um baiano recebe muito mais do que alguém que mora no Rio de Janeiro. Por quê? Será que é isso que deve ser feito? Então, essa regra da maioria, ela é perigosa. Nós estamos alertando antes da votação. É melhor se fazer um acordo, não se tentar jogar com nós temos maioria, vamos massacrá-los,
porque essa maioria, de repente, de uma hora para outra muda. Ontem mesmo ele viu isso. Um deputado gaúcho, que estava na reunião e estava do lado dele, quando eu falei que ia propor mudança da regra pela população, já passou para o meu lado. Ontem mesmo ele viu isso. Então, toda a maioria não é real. É eventual. Ele não estava do nosso lado. Não, ele é de um estado que se considera não produtor e que apoia essa mudança nos royalties. Quando eu falei que a regra seria da população, ele ficou rapidamente simpático. Então, isso é para mostrar que não é tão simples assim. Tem muita água ainda para passar debaixo da ponte. Tudo é muito instável. Claro, e tem muitos interesses em jogo. Precisa ser esclarecido aqui um assunto, para não a gente ficar falando uma coisa que você, inclusive, repetiu, que é a questão da quebra de contratos. Não existe quebra de contrato. Isso é uma invenção que fizeram, que eu não acredito que o deputado Molon acredite nisso, uma pessoa com o discernimento que ele tem, de dizer qual é a proposta que eles estão fazendo. A única proposta que eles fizeram concretamente. O que já foi licitado, eles não aceitam compartilhar. Só o que vai ser licitado, ou seja, pelo regime de partilha. O regime de partilha vai arrecadar menos, porque não tem a participação especial, só tem os royalties. Está entendendo? Então, do bolo total, dos recursos que serão arrecadados do petróleo, na prática, significa o seguinte: eles querem ficar com 80% dos recursos do petróleo e 20% eles admitem compartilhar. Só que esses 20% do regime de partilha, Tarcísio, vai funcionar a partir de 2022. Olha, a pessoa que está fazendo uma proposta dessa não quer acordo. Agora, essa questão do contrato é preciso ser esclarecida aqui de uma vez por todas. Não existe quebra de contrato nenhum, porque nós não estamos tratando do contrato que existe entre a União e as petrolíferas. Qual é o contrato que tem de exploração de petróleo? É entre a União e a Petrobras. É entre a União e a Chevron. O Rio de Janeiro faz parte desse contrato? Não faz. O município de Campos faz parte desse contrato? Não faz. Ele não tem jazida. Quem tem jazida é a União. Então eu dei esse exemplo, uma vez na tribuna da Câmara. Eu digo, a situação é idêntica. Eu tenho um apartamento. Eu alugo esse apartamento para João. Faço um contrato com ele, de aluguel. Ele usa o meu apartamento e me paga um aluguel mensal. A mesma coisa, a União tem uma jazida. Ela aluga para a Petrobras e a Petrobras paga a União, royalties e participação especial, paga o aluguel. Eu recebo aquele dinheiro do aluguel e dou para Maria. Por quê? Dou porque quero. Um belo dia, eu digo, não, eu não estou sendo justo. Eu estou dando esse dinheiro só para Maria, mas eu acho que Francisca e Joana também precisam. Eu recebo aluguel e dou para Maria, para Francisca e para Joana. Onde é que tem a quebra de contrato entre mim e o inquilino? Me admira o deputado. A Maria e a Joana e a Francisca não são parte do contrato. O contrato é entre a União e a Petrobras, entre a União e a Chevron. Do produto deste contrato, que vai para a União, nós estamos mexendo apenas na distribuição. Tem nada a ver com o contrato. Não, na parte que vai para a União, não há problema nenhum de se dividir. Nós não estamos discutindo a distribuição daquilo que vai para a União. O que nós estamos discutindo é retirar dos estados produtores aquilo que lhes é de direito. E me admira o senhor comparar um estado produtor a Maria, Joana e Francisca, como se fossem 3 desavisados que estão passando, são sorteados para receber uma parte de um aluguel. Esse exemplo é completamente descabido. Nós estamos falando aqui do pagamento de indenização aos estados que são prejudicados com uma atividade econômica. Isso não é um aluguel de um apartamento. Sim, senhor. Basta o senhor ir. Bom, se o senhor acha que a atividade petrolífera é uma atividade que contribui para a melhora do meio ambiente... Estimula a indústria, aumenta os empregos... Basta o senhor ver os acidentes que estão ocorrendo. Aumenta os recursos... Basta o senhor ver os acidentes se isso é prejudicado, leva esse prejuízo lá para o Piauí, que nós estamos precisando. Eu tô tentando só concluir o meu raciocínio, como eu aguardei o senhor concluir o seu. Tarcísio, infelizmente, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, não são estados que estão recebendo esses royalties por acaso. Porque a União, que tinha um apartamento e o alugou, olhou para 2 de seus filhos e escolheu dar para eles. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando aqui do pagamento de indenizações, da realização de uma atividade econômica que produz dano ao meio ambiente. Porque por mais que ele queira que esse dano vá para lá, desculpa, deputado, mas o petróleo que foi... não tem nada a ver com dano ambiental. Eu queria só concluir. Você sabe disso.
eu queria só concluir. Por mais que ele queira, o petróleo que foi derramado pelo acidente da Chevron ou na Baía de Guanabara não vai contaminar a costa do Nordeste, vai contaminar a costa do Rio de Janeiro. É disso que se trata. Por mais que o senhor queira levar esse prejuízo para o seu estado, o senhor não tem como fazer isso. Esse prejuízo fica no estado do Rio de Janeiro, basta ver o que tem acontecido. Portanto, não é isso. Nós aceitamos sim mexer na distribuição de royalties, mesmo sabendo que se trata de uma indenização. Nós sabemos que essa regra, quando foi estabelecida, o Brasil desconhecia o pré-sal. Portanto, essa é a razão, Tarcísio, pela qual eu acho justo mexer na distribuição, porque o Brasil não sabia que tinha uma riqueza dessa monta. E por essa razão eu considero que é justo que os outros estados se beneficiem disso também. Agora, desde que se respeite aquilo que já foi licitado. Tem muitos campos para serem licitados ainda. E dizer que são 20% ou 30% é injusto por quê? Porque quem é que sabe o que o Brasil ainda vai descobrir? O deputado pode afirmar que não vai ser descoberto mais nada de petróleo? É razoável fazer essa afirmação? Alguém acha que, de fato, não vai nunca mais ser descoberto petróleo no Brasil? Estão descobrindo agora pré-sal debaixo do pós-sal, Tarcísio. Agora, no Brasil, estão descobrindo que nos campos onde havia o pós-sal, que talvez tenha pré-sal debaixo deles. Não apenas nos novos campos, nos antigos. Isso pode ser que provoque uma nova produtividade de campos que já estão em decadência, porque mais embaixo talvez tenha mais reserva de petróleo. Portanto, se até isso está sendo descoberto, quem é que pode dizer que o que tem para ser dividido é pouco? Não é razoável isso. Deputado Marcelo Castro. Tarcísio, não é isso que dizem os técnicos. O pré-sal está a 300 quilômetros de distante da costa. O conhecido, né? Pré-sal. O conhecido, que se sabe. Mas nós vamos falar do desconhecido, pelo amor de Deus. Não, porque estão sendo feitas descobertas. Sim, mas se não descobriu ainda, como é que nós podemos falar do que não foi descoberto? Podemos falar do que não existe? Dizem isso. Então, o pré-sal está a 300 quilômetros da costa. Se tiver um acidente lá, um derramamento de petróleo, ele vai para Angola, ele vai para o Rio Grande do Sul, ele vai para pegar as correntes marítimas. A maior improbabilidade é que venha em linha reta para o Rio de Janeiro. Mas pode ir também. A corrente mas pode ir. Mas presta atenção, o Rio de Janeiro tem uma costa desse tamaninho. Para 300 quilômetros, para 300 quilômetros, um mar revolto, acertar que uma mancha de petróleo venha cair no Rio de Janeiro, e outra coisa. Isso aqui eu acho que o deputado Maulon sabe. Royalty, participação especial, não tem nada a ver com o ambiente, com compensação ambiental, com dano ambiental, nada a ver. A compensação ambiental é tratada em outro capítulo da Constituição. Além do royalty, o royalty é uma compensação financeira. Não tem nada com o ambiente. Indenização. Nada, o capítulo do meio ambiente é tratado em outro lugar, na compensação. O capítulo sim, mas outra o conceito de royalty é indenização. Quando teve agora o problema da Chevron, quem foi que foi socorrer lá? Foi o Rio de Janeiro? Tem nada a ver, a firma é quem vai reparar o dano ambiental. Nosso tempo está esgotado. O problema não é reparar o dano ambiental, o problema são os prejuízos. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Você quer dizer alguma coisa? Não, eu quero concluir. Eu quero agradecer muito, dizer que nós precisamos continuar esse debate. Eu queria propor que nós voltemos aqui, talvez daqui a 15 dias, para continuar o debate, porque é evidente que o tema não é pacífico, é polêmico. Para você ver o tanto que isso é injusto, a informação da Petrobras. Petrobras é do povo brasileiro, foi o tempo todo estatal. Para cada 10 poços que a Petrobras perfurou, procurando petróleo no Brasil, apenas um deu petróleo. Quem foi que pagou esses 10 poços? O povo brasileiro. Aí o poço que dá petróleo, o recurso vai todo para o Rio de Janeiro. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Se a Petrobras ganha dinheiro, quem é que ganha? Não é o povo brasileiro? Muito obrigado aqui pela presença dos deputados Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, e Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.